Olá vocês! Nesse quadro Clássico é Clássico e nessa série especial que estamos fazendo sobre o Disco Infinito, vamos ao ano de 2008, 10 anos atrás, para falar sobre 8 discos que foram lançados naquela época. E como sempre, a gente coloca 4 do Brasil, produzidos aqui, e 4 internacionais. E lembrando também que essa série ela faz uma homenagem, né, a esses discos lançados em anos terminados com 8, porque o 8 deitado ele lembra o símbolo do infinito. Por isso que a gente batizou de Disco Infinito. E sempre fazendo aqui na Gato Preto, essa simpática loja de discos, livros, quadrinhos de Guarapuava. O primeiro disco que eu quero falar para vocês é de uma banda bastante tradicional dentro do rock pesado, AC/DC, o disco Black Ice. Disco lançado em 2008, é uma banda que naquela época já estava com uma longa estrada dentro do rock, uma banda que fez a cabeça de muita gente durante décadas, né? Gerações de pessoas, de fãs de rock and roll, e uma banda que sempre seguiu a mesma fórmula. Sem baladas, vocês nunca vão encontrar uma balada num disco do AC/DC, riffs marcantes e o rock pesado, rápido, contagiante e sempre pra cima. Em 2008 eles lançaram Black Ice, um disco que já naquela época o pessoal falava que o AC/DC já era uma banda que já estava muito rodada, e uma banda que não apostava em mídias digitais, por exemplo, site, compartilhar música. Site até tinha, né? Mas ficar compartilhando músicas em MP3, essas coisas. E mesmo assim, foi um dos discos mais vendidos de 2008. Pessoas compraram um CDzinho na época, quiseram ter, porque o público do rock and roll, dessa linha do AC/DC, é bastante tradicional e bastante fiel. Então eles quiseram ter fizeram questão de ter um disco em físico do AC/DC. Uma das faixas que destacou nessa época é a faixa Rock and Roll Train, que tem todas essas características que eu citei do AC/DC. Vindo aqui para o mercado brasileiro, uma banda que é muito contestada musicalmente, mas uma banda que sobreviveu aos anos 80, teve uma parada no meio do caminho, retornou, mudou um pouco a formação, mas manteve a sua essência, que é o Capital Inicial. Banda do Dinho Ouro Preto, né? O pessoal que fez parte do Aborto Elétrico, do movimento do punk em Brasília. Em 2008 eles lançaram uma coletânea gravada ao vivo, chamada Multishow ao Vivo, Capital Inicial em Brasília. Na terra natal dessa banda, eles gravaram ao ar livre, então tem um DVD e o CD dessa época que mostram essa energia de 1 milhão de pessoas ali perto da Praça dos Três Poderes em Brasília. Então é um show muito legal, ele compreende várias fases da banda, falando em hits, por exemplo, música urbana, que é um hit dos anos 80, está no primeiro disco do Capital Inicial e fazia parte do repertório do Aborto Elétrico, uma banda que não chegou a gravar com a formação original na época. O Mundo, uma faixa que o Capital Inicial gravou nos anos 90, quando eles retornaram. E Natasha, que é daquela fase do acústico MTV dos anos 2000, em que eles estouraram nacionalmente, vendendo milhões de discos, coisa que eles nunca tinham feito antes nos anos 80. Até muita gente diz que o Capital Inicial, nos anos 80, era uma banda meio lado B. Não tinha a mesma importância da Legião Urbana, também de Brasília, e não era tão vendida assim, o Capital Inicial. Então muita gente contesta o Capital, mas é uma banda que ficou. Até hoje eles gravam discos e estão aí na mídia. Voltando ao mercado internacional, outra banda que fez muito sucesso nos anos 80 e também anos 90, em que em 2008 finalmente lançou um disco, depois de décadas prometendo esse disco. Décadas não, estou exagerando um pouco, mas anos, vamos dizer assim. Uma banda que ficou somente um integrante da formação original, o Axl Rose. Estou falando, você já sabe, Guns N' Roses. Em 2008, finalmente o Axl e a sua turma, né, ou quem estava com ele naquela época formando a banda, eles lançaram um disco chamado Chinese Democracy. Um disco que o pessoal até tirava sarro, quando vai ficar pronto, né? Porque teve vários produtores, vários músicos tocaram nesse disco e nunca saía. O Axl sempre prometia e esse disco nunca ganhava luz. Até que veio finalmente em 2008. Com exceção de uma ou outra faixa, eu acredito que é um disco bastante fraco, dentro do repertório do Guns N' Roses. E claro, dentro do repertório de bandas de 2008. O Axl, inclusive, nessa fase, ele estava bastante decadente. Mas no Brasil sempre fizeram sucesso, o Guns N' Roses, até hoje. Teve um retorno agora com o Slash, né? A banda teve outra vibe aí dessa turnê mundial de retorno, da sua essência, digamos assim. Mas em 2008 eles estavam com esse lançamento. Virando a página,
vamos voltar ao Brasil porque a gente tem uma informação muito importante. Pela primeira vez aqui nessa série Disco Infinito, uma banda de Guarapuava. E não é qualquer banda, estamos falando de uma banda que se destacou nacionalmente, é uma banda de rock pesado, mas que fazia umas experimentalismos musicais muito interessantes naquela época, em 2008, que é o Satisfied. Em 2008, eles lançaram um disco chamado Brutal Entropy, bastante pesado, produzido pelo Ricardo Confessori, disco independente, mas que catapultou essa banda aqui de Guarapuava. Eles excursionaram bastante aqui pelo Brasil e também pela América Latina, participaram de festivais, e é um disco que vale a pena ser ouvido até hoje. Ele está disponível inclusive na internet para quem não tem ele físico. Voltando ao mercado internacional, vamos falar de uma banda que também o pessoal contesta, muita gente, que torce o nariz quando a gente fala dessa banda. Essa banda tem dois irmãos, não existe mais, né, a banda, mas quando existia, dois irmãos que sempre estavam brigando entre si, com a banda e com todo mundo ao seu redor. Cheio de confusões, mas que fez muito sucesso, vendeu milhões de discos e levou à frente um movimento dentro do rock chamado de Britpop. Estou falando do Oasis, dos irmãos Gallagher, Liam e Noel. Esses dois irmãos, um vocalista, o Liam, né, e o outro guitarrista e o principal compositor da banda, o Noel Gallagher, eles fizeram um tipo de música que caiu no gosto do público nos anos 90. Eles sobreviveram também a essa época, né, porque é uma banda que fez muito sucesso naquele momento. E em 2008, eles já não tinham mais ou menos a mesma pegada do Britpop. E aí lançaram um disco chamado The Girl You Soul. Um disco que havia pitadas de psicodelismo e um pouco de blues. Então já não era mais aquela pegada tão Britpop assim. Mas um disco muito legal, vale a pena vocês, quem nunca ouviu e quem já ouviu, retornar a esse disco lançado em 2008. O mercado brasileiro, saindo um pouquinho dessa seara mais de rock tradicional, como a gente estava falando agora há pouco, um artista que eu acho que é inclassificável, Tom Zé. Em 2008, ele lançou um disco chamado Estudando a Bossa, que fechava naquela época uma trilogia com Estudando Samba, que já havia sido lançado, né, e Estudando Pagode. Como o nome diz, né, tanto nos três discos, o Tom Zé faz uma desconstrução desses gêneros, faz uma leitura bastante particular. Na verdade, ele sempre faz isso, né? Ele sempre vai em busca de novos experimentalismos dentro da música, inclusive de instrumentos. Teve uma época que ele criava seus próprios instrumentos musicais, o Tom Zé, e sempre procurando um som diferente. E letra também, é outra pesquisa que ele sempre fez. O Estudando a Bossa, ele tem 14 faixas, tem vários vocalistas, participações nesse disco, inclusive do próprio Tom Zé, né? E eu destaco aqui a faixa Brasil, né? Brasil, capital Buenos Aires. Recomendo para vocês. Coldplay, mercado novamente internacional desses 8 discos de 2008. Um que, assim, estava até em trilha de novela da Rede Globo. O disco Viva la Vida e mais outras coisinhas, né? Ficou mais conhecido como Viva la Vida, inclusive por causa do hit, né? A música que leva esse nome, a faixa título, quase faixa título, porque o título total desse disco é maior. Mas ele ficou mais conhecido com esse nome. O Coldplay, eu lembro inclusive que era uma banda que era mais underground, né? Antes de estourar mundialmente, e passava até em programas de música lado B. Um deles eu lembro que o Kid Vinil, o saudoso Kid Vinil, apresentava na MTV. E eu lembro que ele falava assim, Coldplay. Então é uma banda que 2008 estava nas cabeças. E fechando a nossa lista de 8 discos de 2008, uma banda nacional muito boa, por sinal, a Macaco Bong. Em 2008 eles lançaram um disco chamado Artista Igual Pedreiro. Uma banda de música instrumental, muito legal. Esse disco foi escolhido inclusive pela revista Rolling Stone, a brasileira, como um dos melhores álbuns de 2008. E esse disco eu destaco 2 faixas, inclusive são as primeiras, Amendoim e Fuck You Lady. Muito legal o Macaco Bong, é uma banda também que foge muito assim do tradicional, eles fazem coisas bem diferentes. Então fechamos aqui esse último programa da série Disco Infinito com esses discos de 2008 que eu recomendo para quem nunca ouviu ou quem já ouviu, ouvir novamente ou ouvir pela primeira vez. Tchau!